uma tosse que ainda persiste aqui. Gente, primeiro, obrigada e bom dia aí a todos. Sejam todos, todas e todos bem-vindos. Espero que todos estejam bem. A gente vai falar um pouquinho, fazer uma abertura aqui, Raquel, porque muitas vezes tem pessoas que estão chegando hoje, conhecendo aqui, né? Então, só para dizer que nossas reuniões sempre tem essas pessoas pela primeira vez, né? E o que é o SIG, né? O SIG, na verdade, é uma sigla do Grupo Especial de Interesse vinculado à Rede LACEN, que a gente conta com financiamento 100% público. E em breve a gente também vai estar junto com a RUT, né, que é essa rede universitária de telemedicina, e assim a gente consegue ampliar ainda mais o alcance da SIG Dietética, né? O objetivo desse SIG em específico é promover assim, a distância, a difusão, a atualização dos conhecimentos técnicos científicos com vista a fortalecer a dietética, né, como área estratégica para soberania e segurança alimentar e nutricional, por meio da realização de estudos, de parcerias acadêmicas, interinstitucionais, seminários e outros meios de intercâmbio científico e de diálogo com a sociedade, né? O SIG atualmente é coordenado pelo Laboratório de Dietética Experimental da Unifesp, e ele conta com uma gestão partilhada no comitê executivo, né, formado pelas professoras Angélica Maurício, da Universidade Federal do Paraná, Aline Rissato Teixeira, da USP, Elizabeth Slater, da USP, a Caroline Capitani, da Unicamp, a Lilian Zago, da Estadual do Rio, da UERJ, a Lúcia Guerra, da Universidade Federal do Mato Grosso, Isabela Santana, também, da UERJ, eu, Josiane Stellucci, Samanda Mescoloto e Semiramis Domeni, da Unifesp, né? Então, algumas informações só para melhorar aqui a nossa comunicação nessa sessão, né? Então, lembrando a todos que essa sessão é gravada, para evitar problemas com ruídos, ambiente, a gente pede para todo mundo manter o microfone fechado, né? Então, na opção modo mudo que tem. E ao final da apresentação, a gente vai fazer uma rodada aí de comentários, perguntas, e aí a gente vai poder tanto usar o microfone, habilitar o microfone, ou também usar o chat para comunicação, tá? Essa sessão, ela dura em torno de 1h30. A gente vai tentar reservar sempre um tempo final ali, mais ou menos de meia hora, né? Por uma boa discussão, porque sempre tem discussão, viu? Reunir pessoas para falar de dietética sempre tem muito o que falar, né? Então, a gente vai ter ali, a gente pode fazer umas inscrições ao final, pode fazer ali pelo chat também, ou levantar, tem a opção de levantar um emoji de mãozinha, que também você aciona pelo botão aí que fica à direita do seu mouse aí, né? Com o seu nome. Você vai lá no seu nome e habilita essa mãozinha. Então, hoje o nosso webinário, ele vai tratar, né, de uma contribuição da ciência culinária, e para discutir esse assunto, a gente conta hoje com a presença da professora doutora Raquel de Andrade Cardoso Santiago. Ela é nutricionista, gastrônoma, doutora em saúde pública e pós-doutora em ciência dos alimentos. Atualmente, ela é professora associada na Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. Ela é membro da coordenadoria do Grupo de Estudos em Saúde Planetária, do IEA da USP, e do Lancet Countdown for Climate Change Latinoamérica. Ela coordena o Hub Latino-Americano de Saúde Planetária, da Planet Health Alliance, e o Centro de Ciências Culinárias da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de Goiás. E ela desenvolve projetos em alimentação e nutrição, biodiversidade brasileira, saúde humana, além de saberes e sabores tradicionais da cultura brasileira. Então, obrigada, Raquel, pela presença, pela sua disponibilidade, e um bom webinário para nós, né, para todos nós aqui hoje. Oi, Josi. Oi, pessoal, bom dia. Muito obrigada por essa apresentação. Eu acho o SIG Dietética um espaço muito rico para a gente. Todos os momentos em que eu participei, nem sempre eu consigo, porque é exatamente no horário da minha aula, mas como esse semestre os alunos ainda estão de férias, pelos ajustes de calendário, eu achei bem bom poder falar aqui hoje, tranquilamente, poder participar desse grupo. Já vi aqui várias pessoas aqui no chat, agradeço a presença de todos. E pela minha apresentação que Josi fez, vocês veem que eu atravesso alguns caminhos e que as pessoas me perguntam como eu fui parar, por exemplo, num hub, na coordenação de um hub latino-americano de saúde planetária que trabalha com mudanças climáticas enquanto nutricionista, né? Eu posso dizer para vocês que a dietética ela está permeada em todos esses momentos, inclusive ao chegar lá nas mudanças climáticas e
saúde do planeta e das pessoas, né? Então, como a Josi falou, eu tenho um apoio muito importante da minha instituição, que é a Universidade Federal de Goiás e a Faculdade de Nutrição, do ponto de vista de, por exemplo, alguns anos atrás, resolver criar e transformar o nosso espaço, que era o Laboratório de Dietética, em um centro de ciências culinárias, onde a gente poderia discutir para além da dietética, né? Nós poderíamos discutir outros aspectos da dietética associado, por exemplo, à ciência dos alimentos. Então, o próximo, Júlio, por favor. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma certa provocação em relação a esse tema, que é o que ficou convertido um pouco aqui na Federal de Goiás. A gente adotou esse nome, né, essa nomenclatura de estudo experimental dos alimentos, no que seria, na grande maioria das universidades, a técnica dietética 1, que é quando a gente estuda os grupos dos alimentos. E essa provocação de se criar esse novo modelo ou esse nome, que nada mais é do que um nome, pode ser técnica dietética 1, pode ser alimentos e cozinha, pode ser o que as pessoas acharem mais pertinente. Mas a primeira provocação surgiu com a professora Ana Vlad, que acho que hoje ela já esteve no Rio Grande do Norte, foi minha colega de pós-graduação na Universidade de São Paulo, e acho que hoje ela está na Universidade Federal de Juiz de Fora, se não estou enganada. Quando nós nos encontramos em um evento e discutíamos como a dietética poderia sair desse lugar que a gente chama da cozinha da nutrição, né? Ela é todo o arcabouço e toda a base de construção de conhecimento de um nutricionista. Por mais que no processo de formação, muitos professores às vezes não gostam de estar lá naquele espaço, porque é o espaço da cozinha, né? Os alunos têm uma certa dificuldade de falar, não, eu não entrei na faculdade de nutrição para ser cozinheiro, mas é ali, naquele espaço de uma cozinha experimental e no espaço da discussão da dietética que a gente cria toda a base de um nutricionista para ele exercer em qualquer uma das áreas de atuação estabelecidas e determinadas pela Resolução 600. Então, nesta perspectiva e nesse entendimento, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender o nosso instrumento de trabalho e a ferramenta que a dietética tem e o instrumento que ela tem, a matéria-prima que ela tem, que é o alimento, né? Então, nesse sentido, desde a minha formação de graduação, eu sempre trabalhei com o estudo do alimento, quer seja em dietética, quer seja em bromatologia, quer seja em ciência e tecnologia dos alimentos, e por isso, então, eu gosto muito, né, dessa parte da nutrição, que é o estudo do alimento. Então, eu comecei a ampliar um pouco mais esse estudo e cheguei nesse conceito que se chama culinology. É um conceito um pouco mais recente, já é dos anos 2000 aí, onde um grupo de pesquisadores do Research Chefs Association, que é uma associação de chefes, eles estudam essa interseção entre tecnologia de alimentos e arte culinária. E aí eles chegam nesse conceito de culinology, que é a perspectiva e o estudo do alimento com um novo olhar, e não simplesmente ele como uma divisão de grupos de alimentos ou como um espaço onde se discute somente o comportamento dele na cozinha, né? O próximo, por favor, Júlio. Então, o que a gente tem, né? O que é o alimento? O alimento, do ponto de vista químico, ele é uma matriz alimentar, e essa matriz alimentar, ela pode se encontrar em diferentes estados. Ela pode ser, né, em diferentes estados físicos, né? Ela é uma matéria que ela pode ser encontrada sólida, líquida, gasosa ou tudo misturado. A gente sempre tem uma tendência a falar que o alimento é um alimento proteico, o alimento é um alimento lipídico, ou é uma fonte de carboidratos. Por quê? Porque a gente tem uma predominância daquele componente no alimento. Mas, de um modo geral, a gente tem tudo junto e misturado dentro de uma matriz alimentar. E dentro dessa mesma matriz alimentar, eu posso ter uma combinação de todas essas fases da matéria, sólido, líquido e gasoso. Basta a gente pensar, por exemplo, numa massa de pão. E essa combinação e essa mistura, né, elas vão ser estruturas muito mais complexas do que a gente pensa
e muitas vezes essas estruturas físicas complexas podem ser conhecidas como dispersões. Próximo, Josi, por favor. Então, as dispersões são nada mais, vocês já devem ter estudado isso daí, mas é sempre bom relembrar, como a Josi falou, tem gente nova aqui, ou às vezes alguém que nesse momento não olhou a dietética nessa perspectiva. Então, estudou dispersão em um outro momento. Vamos começar a olhar a dietética, então, nessa perspectiva. As dispersões são sistemas de partículas distintas, né, em uma fase, de uma fase da matéria, que vão estar dispersas ou suspensas em uma segunda fase. Então, a gente pensa, vamos de novo pensar numa matriz alimentar. Se eu tenho, então, um líquido que tem espuma, ali no slide anterior tinha um exemplo, por exemplo, tinha um exemplo da espuma da cerveja. O que é essa espuma da cerveja? Né? De onde ela surgiu? O que tem uma fase contínua e tem uma fase dispersa? Sim, geralmente a fase contínua é aquela que está em maior quantidade, né, que é considerada a matriz daquele alimento, e a fase dispersa em menor quantidade. Então, quando a gente pensa numa espuma, e no caso da espuma de uma cerveja, ou eu vou ter o quê? Eu vou ter bolhas de ar, então eu vou ter um gás disperso dentro de uma estrutura líquida, que é uma água, e nessa água tem aí proteínas e outros componentes envolvidos. Então, toda vez que a gente olhar para um ingrediente agora, a gente pensar no alimento agora, eu tenho de pensar que ele é uma matriz alimentar. E que ele não tem um comportamento único e exclusivo de um dos componentes alimentares. Ele pode ter a prevalência daquele componente, mas ele vai ter interferência de muitos outros, de todos os outros componentes que estão ali. Próximo, Josi, por favor. Então, com isso, eu passo a ter diferentes tipos de comportamentos, diferentes tipos. Eu começo a enxergar os alimentos numa perspectiva um pouco diferente. Então, se eu pego, por exemplo, um champanhe, né? Eu vou ter aí o que? Uma fase contínua líquida e uma fase dispersa de um gás que vai estar ali, e isso vai me trazer, aí vou olhando um pouquinho para a dietética, isso vai me trazer o quê? Uma série de características tecnológicas, características sensoriais importantes e que vão ter um efeito tanto no preparo de algum alimento em que eu utilize esse ingrediente, ou na característica sensorial, né, ao consumir aquele alimento, sensações sensoriais diferentes e interessantes. Então, se eu adiciono, por exemplo, um champanhe no preparo de uma carne, eu vou trazer uma alteração de acidez, eu vou trazer um movimento pelo gás que coloca nesse processo do alimento de entrada, por exemplo, de condimentos, que é diferente de se eu usar algum outro tipo de líquido sem essa presença de gás, por exemplo. E aí a gente tem nesse quadro uma série de exemplos que é mais para tentar provocar vocês um pouquinho nessa lógica e nessa perspectiva. O próximo, Josi, por favor. Então, quando a gente pensa nesses componentes, eu dei o exemplo da espuma aqui 2 vezes, poderiam ser outros exemplos, a gente tem várias reações químicas que acontecem ali ao mesmo tempo e que eu não vou discutir com vocês aqui agora, mas que é importante a gente lembrar lá do início da formação de um nutricionista, ou é importante a gente resgatar. Por quê? Porque elas vão ter forças e interferências diferentes no processo de preparo de alimento, no processo de consumo de alimento, muitas das vezes podem até interferir nas questões nutricionais de um componente alimentar, né? E aí, como, de novo, entra a dietética nesse processo? Em todo o processo, em todas as áreas de atuação do nutricionista, de alguma maneira, a gente vai orientar ou vai executar processos de consumo de alimentos, né? E é importante que eu entenda que em algumas situações eu vou ter restrições, em outras eu não vou ter restrições, em algumas eu quero simplesmente criar um novo aspecto, criar um novo processo, e eu entender que tipo de reações podem acontecer dentro dessa matriz alimentar e como eu posso manipular e trabalhar com esse processo, pode trazer pode facilitar ou melhorar em muitos aspectos aquilo que eu estou oferecendo enquanto alimento para alguém que vai consumir no final da cadeia. Tá? O próximo, Josi, por favor.
Então, os tipos, né, esses tipos de ligação presentes, durante todo o preparo do alimento, durante a cocção, ele pode influenciar numa série de características do alimento e que vão trazer um resultado sensorial importante, na aparência, no sabor, no aroma, na textura. Muitas vezes, uma simples reação química, ela traz uma alteração de sabor completa para o alimento, como, por exemplo, a cristalização de a caramelização de um açúcar. Né? Ao fazer um processo de um caramelo, eu passo de um ingrediente simples, que é o açúcar, para um novo componente e que pode ter graus de textura, de aroma, de sabor totalmente diferentes, de acordo com o tempo, por exemplo, de aplicação de calor que vai acontecer nesse alimento. Próximo, por favor. Então, o que a gente estuda nessa lógica, ou do culinology, ou do estudo experimental dos alimentos, ou da ciência culinária, ou como vocês preferirem chamar, tá? Propriedades que podem interferir nessa preparação dos alimentos. Então, dentro de uma panela, ou dentro de uma cozinha, dentro do processo de dietética, que é lindo, como eu falei para Senira, mas eu não sei se todos vocês já estavam aqui anteriormente, a dietética me fascina, porque ela é um campo de estudo, um campo de produção de ciência, de produção de dados gigantesco, mas que nós nutricionistas não damos, a gente não tem o devido, a gente não dá o devido valor ou a gente não explora como poderíamos explorar esse campo de trabalho e de atuação que é a dietética, né? Então, próximo, por favor. Então, eu começo a minha maior provocação falando para vocês sobre funcionalidade de alimentos. Geralmente, quando a gente fala de alimentos funcionais, a gente sempre associa logo de cara a uma funcionalidade biológica. Né? Estamos sempre pensando em compostos bioativos, como que eles estão ali, e o quão importante eles são, mas para que a gente tenha maior eficiência dessa funcionalidade biológica, eu preciso ter um trabalho tecnológico e conhecer a funcionalidade tecnológica daquele ingrediente de maneira muito assertiva para que eu efetivamente, após todo o processamento, eu possa falar que em um alimento in natura, por uma análise de HPLC, eu tenho um X de compostos bioativos e ao final daquele processo eu vou ter esse mesmo X, ou será que eu posso ter um X mais um X vezes 2? Será que eu posso eliminar ou combinar coisas que favoreçam, então, o aproveitamento desse composto bioativo, por exemplo? Então, ao olhar para um simples macarrão, o que eu tenho aqui de propriedade tecnológica? Né? Qual que é a lógica? O que a gente pensa? O que é macarrão? Macarrão é um macarrão simples, básico, a receita básica. Ele é farinha de trigo e gema de ovo. E a partir desse processo todo de trabalho de uma massa, de descanso de uma massa, de corte e abertura de uma massa, e depois um processo de cocção, eu tenho um novo ingrediente com um comportamento totalmente diferente dos ingredientes originais, que foram conseguidos e obtidos a partir de propriedades tecnológicas daqueles ingredientes. Tá? Então, próximo, Josi, por favor. Então, a gente vai começar falando aqui, eu prometo que eu não vou ficar falando a 1h30, tá? Seguida, mas eu vou trazer aqui alguns elementos, os macronutrientes especialmente, né? Os macrocomponentes de um alimento, e a gente não poderia não começar pela água, né? Se nós formos parar para pensar, todos os alimentos, até aqueles comercialmente não perecíveis, eles têm água. E os comercialmente não perecíveis, eles têm uma redução de água para aumentar a vida de prateleira. Então, a água é um elemento e um componente de uma importância em todo esse processo de dietético gigantesco. Então, um primeiro aspecto que a gente precisa pensar é que ela pode ser encontrada de forma sólida, líquida ou gasosa. E ela, dentro do alimento, nesses 3 estados diferentes, ela pode trazer resultados muito diferentes para um produto. Ela tem a capacidade de dissolver coisas, ela tem a capacidade de fluir, então, dentro de um alimento,
com esse processo de fluir, ela pode trazer fluidez a outros componentes quando eu vou trabalhar, por exemplo, com um molho, né? E aí vocês vão ver que é uma combinação de água com outros componentes alimentares que vão me trazer esse processo de fluidez. Ela pode ser ácida, neutra ou básica e trazer esse aspecto para o alimento, e ela faz as coisas crescerem, né? Então, eu não consigo, por exemplo, obter o crescimento de uma massa com a presença de pura e simplesmente fermento se eu não tiver um grau de umidade. Eu tenho de ter aquela quantidade de água existente para que eu possa fazer esse processo acontecer. Eu não posso criar a massa do macarrão se eu não tiver água. E de onde vem essa água? Você falou que era gêmeo, farinha, Raquel. Do próprio ingrediente. Então, vem do ovo e vem da própria farinha. E aí, esse processo de amassamento traz uma série de interações químicas que vão fazer com que eu consiga obter aquele alimento. Próximo, Josi, por favor. Então, quando a gente fala que a água tem um comportamento ácido e um comportamento básico, se eu altero, se eu crio situações de desequilíbrio naqueles componentes daquela água, eu posso ter um alimento que in natura, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo do leite, e que quando eu crio algum tipo de alteração ou desequilíbrio esse processo, eu posso ter um novo ingrediente. E aí, eu posso ter aí esse creme ácido a partir de um creme de leite, que é o sour cream, que é o quê? Nada mais do que um aumento da acidez daquela gordura presente nesse leite e que me traz um novo componente alimentar com novas características sensoriais que podem ser utilizados no preparo de algumas dietas, de algumas situações e melhorar, por exemplo, a aceitação de pacientes em estados limitados de consumo ou com baixa aceitação de ingredientes. Eu coloquei aqui o leite e o sour cream por uma questão de que eu achei que era bastante didático, mas a gente pode trabalhar, por exemplo, com a produção de espumas a partir de ingredientes não convencionais, como, por exemplo, espuma de gelatina, né? Eu posso substituir toda uma parte de espuma de clara de ovo por uma espuma de gelatina numa estrutura de um alimento e que pode me trazer características sensoriais interessantes com modificação de custo, com modificação de características. Posso substituir espumas de origem animal, que é o caso da gelatina, que seria colágeno, com a clara de ovo, né? Por gelatina ou espumas vegetais, que é o caso da espuma, por exemplo, produzida a partir de leguminosas, onde a gente consegue trazer, então, outros aspectos sensoriais. Isso nada mais é do que ciência culinária. Tá? O próximo, por favor, Júlia. E aí, ainda falando de componentes alimentares, a gente, então, tem os outros componentes que vão trazer, eu trouxe açúcares separados de carboidratos, porque os açúcares têm uma estrutura química muito mais simples e que vão estar associadas à questão da doçura do alimento. Então, eles trazem o sabor doce, eles têm a capacidade de ligar ingredientes, né? Então, amarrar os alimentos. Eles podem se cristalizar, eles podem se dissolver, eles têm a capacidade de espessamento de líquidos. Basta a gente ver a produção de um xarope, a produção de uma geleia, e eu tenho essa capacidade de espessamento de líquido, e eles são importantes componentes em processos fermentativos regidos por micro-organismos, ou ele mesmo como um agente fermentativo em alguns tipos de produção de alguns alimentos, como, por exemplo, quando eu faço vegetais fermentados, eu normalmente não adiciono nenhum tipo de cultura. Muitas vezes basta eu trabalhar um equilíbrio sódio, né, de sal e açúcar e um tempo de manutenção que o próprio alimento vai sofrer esse processo fermentativo e vai trazer um novo componente com novas características sensoriais, novas características nutricionais, novas capacidades pré-bióticas e probióticas. O próximo, por favor. Aí, quando a gente fala de carboidratos, eles já têm características que são semelhantes ao dos açúcares, algumas, mas outras que vão um pouco além desse processo, né? Então, carboidratos, eles são capazes de serem dissolvidos
em circunstâncias, por exemplo, vamos pensar em farinhas, onde eu vou solubilizar ele em água, mas ele não vai se dissolver, ele vai ter outras características tecnológicas específicas, né? Então, eles se dissolvem e com a ajuda e com a aplicação de calor, eu vou ter, por exemplo, a capacidade de espessamento de líquido, que começa desde o espessamento mais suave, a depender da concentração, e isso se dá pela característica do amido presente, que com o calor tem capacidade de absorver água para dentro do seu grânulo, reter essa água e trazer, né? Quando ele retém essa água, ele mobiliza a água. Então, aquela água que estava livre, fluindo e solta, ela fica mobilizada dentro do grânulo de amido e por isso ela traz essa característica de espessamento, que pode chegar até um processo de formação de gel, quando eu trabalho, por exemplo, com aumento de concentração. E aí eu vou ter uma característica diferente. Na nossa aula, por exemplo, de estudo experimental aqui na Federal de Goiás, a gente trabalha com diferentes concentrações com os alunos para eles entenderem que eu posso ter o mais líquido, que seria a concentração do preparo de uma mamadeira, por exemplo, com o mesmo ingrediente, em água. Então, vamos pensar em amido e água. Eu tenho desde a concentração mais suave, mais ralinha, que seria o preparo de uma madeira, até eu chegar ao ponto de um corte, que já seria a formação de um gel, pelo um aumento de concentração, que nem é tão alto assim, que é quando eu chego em flãs, eu chego, por exemplo, no manjar, eu chego em preparações, que então esse ingrediente, só do ponto de vista de espessamento, quando eu tenho alimentos que são ricos em carboidratos, eu consigo dar novas características em preparações a partir dessa capacidade dele de ir desde um espessante até ele formar um gel, né? Então, para além disso, ele pode, por exemplo, agregar compostos de sabor e aroma, quando a gente faz um molho roux, por exemplo. Se eu faço, para aqueles que não estão se lembrando do que é o molho roux, quando eu faço aquela mistura de uma parte de gordura para uma parte de farinha de trigo e levo para uma destrinização do amido em uma panela para fazer para dificultar a formação de grumo, a gente, de um modo geral, na nutrição fala, eu vou fazer isso porque eu quebro a molécula de amido, o líquido vai entrar mais fácil e o alimento, a chance de um molho ter grumo é muito menor. Mas ela vai além disso, ela tem características de sabor e características de textura. Quando a gente fala de gastronomia, a gente trabalha do roux claro até o roux negro, até o roux mais escuro, que são pontos de tostadura. E a cada momento em que eu tosto, eu tenho o claro, o branco, o amarelo, o escuro e o negro. Eu vou ter formação de sabor diferente e, mais importante ainda, eu tenho capacidade espessante diferente. E isso é importante entender, porque muitas vezes você vai fazer um molho branco e aí você deixou o seu roux passar um pouquinho do ponto, fala, não vai interferir, aí seu molho pega e fica mais ralo. Aí, de repente, você fala assim, nossa, eu fiz um molho como eu sempre faço, o que será que eu fiz de errado? Ele ficou mais fluido. O que você fez de errado? Nada, você simplesmente cozinhou um pouco mais seu amido, você quebrou a molécula um pouco mais, então, ao mesmo tempo em que é fácil entrar água ali, é mais difícil reter a água, porque os fragmentos são menores e, portanto, seu poder de espessante diminui. E, paralelo a isso, eu formo sabores pela queima desse carboidrato, pela queima desse amido, que vão ter sabores e características sensoriais diferentes, até o ponto de que se eu queimar muito, eu decompus isso e tive aí açúcares livres, né? O próximo, Josi, por favor. Então, como eu já falei aqui, a gente passa por processos que vão desde espessamento, onde eu tenho uma concentração, pensem que essas cadeias ramificadas que tem aí são cadeias de amido que estão em contato com a água e numa aplicação de calor, elas vão absorver essa água. À medida que eu mudo aí para a parte de gelatinização, vocês veem que elas vão absorvendo essa quantidade de água até o ponto de se tornar uma matriz sólida, simplesmente pelo processo de aplicação de calor e absorção de água por esse componente alimentar. Né? O próximo, por favor.
Da mesma forma, os lipídios também têm suas propriedades tecnológicas, e aí a gente pensa fortemente, né, nele como um agente emulsificante, dada a sua capacidade de apresentar características, alguns tipos, alguns fosfolipídios, e o mais comum e mais conhecido de todos é a lecitina de soja, que está aí numa série de rótulos de alimentos que vocês vão ver, e que eles têm uma capacidade, então, de se conectar ao próximo, por favor, Josi, de ter essas extremidades hidrofóbicas e hidrofílicas, né, que vão ou ter uma força de repulsão em relação à gordura ou de se conectar à gordura. Então, à medida que essas moléculas, que são os lipídios emulsificantes, como eu disse, o mais comum é a lecitina, está ali dispersa em um processo de batimento, que é quando a gente forma emulsões, eu vou ter um creme de maionese, por exemplo, eu vou ter um molho de salada, eu vou ter emulsões mais ou menos estáveis a depender do agente emulsificante ou da gordura emulsificante que eu coloco ali. Eles vão, então, se agregar nessas gotículas de gordura, na superfície dessas gotículas de gordura e mantê-las separadas. E aí a gente vai ter todos esses processos de emulsificação e de criação de um novo componente alimentar a partir de uma propriedade tecnológica. Para além disso, os lipídios também têm uma capacidade de aquecimento muito alta, acima da temperatura de ebulição da água, sem sofrer um processo de ebulição. Claro, a não ser que você chegue num ponto de degradação, e aí são temperaturas muito altas que formam compostos que não são do nosso interesse do ponto de vista nutricional. Né? Então, todo mundo lembra de ter estudado em algum momento aí o ponto de fumaça de um óleo, que é quando ele começa a queimar e formar compostos que são tóxicos ao nosso organismo, como as acroleínas, né? Se eu tiver falado errado aqui, alguém me desculpe aí. Mas esse processo e essa característica da gordura de trazer uma capacidade de aumento muito rápido da temperatura daquele alimento me traz características de cocção rápida também, né? Que não necessariamente necessitam ser por imersão. Posso simplesmente ter gordura em superfície e aí ele vai impermeabilizar o alimento de alguma forma, fazer com que, se eu coloco em temperaturas altas, eu tenho uma cocção com a própria água do alimento ali no seu interior, sem ter uma absorção de óleo muito grande, como é no caso de fritura por imersão, por exemplo. Tá? O próximo, por favor. E quando a gente fala de proteína, elas também têm características tecnológicas interessantes, e eu quis destacar aqui a emulsificante, que a gente vai falar daqui a pouco, mas o que é uma característica importante das proteínas? Quando dentro de um processo culinário, quando dentro da dietética e da cozinha, ela geralmente tem capacidade de se desenovelar da sua estrutura quaternária, porque dentro da matriz alimentar, a estrutura proteica, ela geralmente está na sua estrutura quaternária, que é aquele grande emaranhado de coisas. Obrigada, Semiramis. Aquele grande emaranhado de coisas, de estruturas, né, de cadeias proteicas, que estão ali numa estrutura muito estável. E ao aplicar calor, ou ao aplicar batimento, ou alguns tipos de processos, né, de ação mecânica, de ação química, ou de ação pela aplicação de calor, eu posso criar uma desestruturação dessas moléculas, que vão, então, trazer características diferentes. Como, por exemplo, um processo de formação de espuma, que vão ter capacidade, então, dessa proteína sair pelo processo de batimento, ela vai incorporando gás e vai prendendo gás no seu interior. Ou elas podem simplesmente se dissolver dentro de um processo de cocção, por exemplo, como no caso do colágeno, e criar um outro tipo de formação de gel, que é o gel de colágeno, que tem tanto um poder espessante, né, ele dissolvido ali em grande quantidade, ou ele no alimento, como por exemplo, carnes que têm alto conteúdo de colágeno, trazer o processo de maciez para aquele produto, já que até o colágeno amaciar,
eu tenho uma desidratação importante da parte de tecido muscular. Então, como encontrar esse equilíbrio para que eu tenha questões sensoriais aí importantes, né? Para além disso, ele tem capacidade de coagulação. Então, todo mundo aqui já cozinhou um ovo, né? Ou fez um pudim. Então, quando eu cozinho um ovo, o que acontece ali? Nada além de uma coagulação das proteínas, tanto da clara quanto da gema, que tem composições diferentes. Então, a clara é basicamente proteína e água, e a gema ainda tem agentes emulsificantes, como a própria lecitina da gema, ela tem uma quantidade de gordura e ela tem proteína. Então, quando vocês cortam o ovo cozido, você consegue ver uma estrutura de gel muito clara na clara e uma estrutura muito mais cremosa e macia e uma textura muito mais aveludada em uma gema. E isso acontece se eu trabalhar com esses componentes juntos ou separados no preparo de alimentos. E uma experiência muito legal de fazer, a gente também faz em aula aqui na Federal, aqui na nutrição, é você fazer pudins de leite condensado, pudins de leite, usando só gema, usando só clara e usando o ovo inteiro. Claramente você vê a diferença de textura dada por cada um desses componentes alimentares. Mas você também traz a possibilidade, por exemplo, de uma pessoa que tem limitação no consumo de gema, que ela possa comer um pudim, porque a diferença de sabor, ela é sutil, né? A calda de açúcar, a calda de caramelo, ela consegue trazer algumas outras características que mascaram um pouco essa característica da clara formar essa gelatina um pouco mais sólida do que quando eu faço a mistura inteira. Para além disso, elas atuam como enzimas e que podem construir ou desconstruir alguns processos químicos nesse alimento, mas para isso a gente precisaria fazer um curso, eu não vou entrar nesses detalhes. Elas podem participar de processos em que elas são formadoras de sabor, né? Então, eu tenho formação de sabores desse processo. E o próximo, por favor, Josi, para a gente ver essa proteína como uma proteína emulsificante. Da mesma forma, o que acontece é que eu tenho o desenovelamento da proteína, e aí, quando eu vou trabalhar, e nesse caso a gente pensa sempre em emulsões cárneas, no caso de produção de charcutaria, por exemplo, onde você vai ter a gordura totalmente agregada, pensa numa mortadela, totalmente agregada dentro de um processo de emulsão ali, que é dado por uma mistura de carne com gordura, e eu vou ter aquela massa compacta, que é uma propriedade emulsificante, né, desse produto. O próximo, por favor. A gente tem também outros componentes alimentares que vão ter essa participação importante, e aí a gente pensa em minerais. Mais simples de pensar é sódio, o sal, que está aí presente no sal, e que vai formar novos sabores. A gente tem, no caso, por exemplo, da produção do tofu ou do tofu, o uso de magnésio, que ele vai trazer uma característica física para aquele produto. Deixa eu pensar aqui algum outro exemplo que a gente poderia citar em relação a minerais. Alguns minerais, eles têm a capacidade de conectar proteínas e carboidratos às grandes moléculas de proteína e carboidrato, transformando ele numa estrutura única. São bons produtores de cor, então eles vão trazer características importantes. Com relação aos gases, eles se dissolvem dentro de um certo produto, eles vão criar bolhas. Então, quando eu faço a produção de um pão, por exemplo, esse processo de criação de bolha é essencial para que eu tenha um produto de boa qualidade, inclusive no processo de formação de sabor. Causam uma série de reações, como eu falei lá no início, quando eu coloco, por exemplo, o champanhe, ele vai ter uma reação. Quando eu bebo um champanhe e paro um momento para ter a percepção do que é aquele processo, e por isso é que a gente deve beber bebida alcoólica com sabedoria, porque ele traz uma série de características sensoriais muito interessantes quando se coloca na boca, pequenas doses, e deixa ela ali para você sentir. Então, o champanhe, pela presença do gás e pela presença da borbulha,
ele vai trazer uma série de sensações que destacam os sabores daquele produto líquido, né? Então, ele destaca uma acidez, ele destaca uma doçura, ele destaca a presença, às vezes, de taninos naquele produto, que vão ser característicos de cada uma da qualidade. Ou simplesmente vamos pensar que você chega numa cafeteria e você recebe um café e um copinho de água com gás. Por que daquela água com gás? Tomar antes ou tomar depois? Né? A água com gás, o gás da água, ele tem o poder de abrir papilas gustativas e de limpar as papilas gustativas. Então, eu posso tomar antes e posso tomar depois. Posso escolher o momento que eu quero. Então, eu quero essa abertura, eu quero sentir melhor o sabor do meu café, eu vou tomar a água, vou limpar a minha boca, vou sentir, preparar as minhas papilas gustativas para receberem aquele sabor daquele produto que eu estou consumindo, né? E elas se expandem e se contraem. Então, em produtos, por exemplo, no preparo de um bolo, se eu tenho um gás por aplicação de um fermento químico, com o calor, a reação química acontece e a bolha expande. Coagula-se todos os componentes que tem ali dentro, proteicos, carboidratos, todas as estruturas, todas as redes que eu preparei, elas vão se solidificar. E aí, se ele se contrai ao final no processo do bolo frio, ele já ocupou aquele espaço, e aí eu tenho a textura de um bolo fofinho, por exemplo. Tá? O próximo, Júlio, por favor. E por fim, né, a gente não pode esquecer que isso tudo, e na dietética, a gente precisa do calor. A gente estuda e tem como um dos temas muito importantes da dietética, que vai para além de o que é o método de cocção, se é grelhado, se é assado, se é frito, se é cozido, é pensar qual é a forma de aplicação de calor. E como que essa forma de aplicação de calor, ela vai fazer essas moléculas vibrarem ou se moverem rapidamente, como que elas vão interagir entre elas e como eu vou obter uma resposta final do ponto de vista tecnológico, tá? Próximo, por favor. Então, eu trago aqui o desafio para vocês, se vocês quiserem escrevendo aí no chat, depois do que eu falei para vocês, o que significa um arroz cozido, pensando em todos os componentes e propriedades tecnológicas que a gente falou. O que significa um prato cheio de mingau, o que significa uma feijoada, o que é uma batata frita e o que é um pudim de leite. Comecem a olhar os alimentos, nós da área técnica temos de começar a olhar os alimentos numa outra perspectiva. Ele não é simplesmente... O próximo, Josi, por favor. Ele não é simplesmente uma comida, ele não é simplesmente um amontoado de nutrientes, e ele não é um monte de ingredientes. Ele é tudo isso junto e misturado e que vai trazer um efeito e um impacto importantíssimo na qualidade de vida das pessoas, na saúde, na recuperação. Então, tudo isso demanda arte, técnica, ciência, e por isso o nutricionista precisa entender do ingrediente. E para além disso, ele precisa saber como esse ingrediente surgiu aí na história. Eu brinco com os meus alunos, o que vocês entendem de produção de alimentos? Alguém sabe como que é o sistema alimentar, a todo o caminho de um sistema alimentar? Por que que um alimento é produzido? De onde ele vem? Por que que o valor nutricional de uma fruta produzida aqui é diferente de uma fruta produzida no... Tá, existe uma tabela de composição nutricional, mas se eu for avaliar do ponto de vista nutricional, eu tenho variações, e variações que podem ser importantes de uma região para outra. É pela qualidade do solo, como que a gente tem utilizado esse solo, qual é o impacto que isso tem trazido na qualidade nutricional, tem havido polinização da forma adequada, tem havido água suficiente para essas espécies, e tudo isso impacta na qualidade final de um ingrediente. Então, eu preciso saber para além da cozinha, tá? E a gente pode marcar uma conversa outro dia para falar sobre isso. Mas, neste momento, falando de ciência culinária, é importante que se saiba da arte culinária, porque ninguém quer comer nada ruim, tá, gente? A nutrição precisa entender isso. As pessoas querem coisas gostosas. E se eu estou hospitalizado, então, por exemplo, eu quero uma coisa maravilhosa, mas eu tenho limitação de equipe, eu tenho limitação de ingrediente, eu tenho uma pessoa convalescente,
ela não pode comer uma série de coisas. Como eu vou fazer isso? Aí existe uma nova área da nutrição que é super divertida de trabalhar, que se chama gastronomia hospitalar. Como que eu trabalho isso, né? Então, eu preciso entender da arte, eu preciso entender da técnica. E aí, técnica, a gente tem excelentes autores, uma delas está aqui com a gente hoje, que é a Semiramis, que tem a técnica na ponta da língua, assim, da forma mais incrível possível. E a gente precisa entender de ciência, que nós temos várias nutricionistas aqui que entendem de ciência. Então, eu preciso sair do processo comida-nutriente e chegar no processo ingrediente. Como que ele é, para que ele se presta, o que ele tem e que propriedade aquele componente que ele tem traz para o meu resultado final num prato. O próximo, por favor. É fácil? Não é fácil. Demanda um pouquinho de estudo. Então, eu compartilho aqui com vocês alguns autores e que, para minha infelicidade, são autores que eu amo, eles conversam muito com o que eu gosto de estudar. Mas, para minha infelicidade, nenhum aqui é nutricionista. Né? Então, quando eu brinco, quem me conhece, me vê em algumas palestras e tudo, e falo, vamos fazer as pazes com algumas outras áreas em que a nutrição está permeada, uma delas é a indústria de alimentos, é porque cadê o nutricionista nesse processo todo de construção de alimentos saudáveis que explorem as matrizes alimentares da melhor forma possível? Né? Então, todos esses são pessoas que estudam alimentos, que estudam culinária, e que, de alguma forma, estão trabalhando temas que são do nosso interesse. Então, se vocês tiverem interesse, pois vocês podem me mandar e-mail, alguma coisa, eu passo referência completa. Mas, ao invés de referência, eu quis trazer pessoas dessa vez, que são pessoas que não são nutricionistas, mas que estão estudando a nossa temática e de forma muito pertinente. Muitos aqui, esse primeiro autor, por exemplo, o Bolzari, ele é um chefe, mas ele é doutor em tecnologia, em biotecnologia de alimentos. Não biotecnologia, não. Bioquímica de alimentos. Então, assim, o Hervé Thies é o grande pai da gastronomia molecular. Ele é um químico que, junto com esse Kurt, eles criaram uma série de descobertas e entendimentos do que é um componente alimentar. Né? O Harold McGee tem um material chamado Cozinha e Ciência e Cozinha, ou Ciência e Culinária, me fugiu o nome agora, que é muito pertinente para a área de nutrição. Então, vamos sair dos nossos livros de dietética, pura e simplesmente, e vamos procurar entender um pouco mais da química do alimento, né? E saber como a gente pode trazer isso para dentro da nossa dietética. Eu posso, por favor? Então, fica aqui o meu obrigada, né? Aí está meu e-mail, vocês podem me mandar mensagens, se quiserem trocar ideias, compartilhar conhecimentos. E eu gosto muito desses autores que são do Research Ethics Association, eles têm vários materiais fotográficos de altíssima resolução, como eu tive de ampliar aqui. Por quê? Porque eles tentam entender todo o processo da culinária, olhando dentro do que acontece da panela, né? Então, eu acho que isso é muito importante para a gente ter uma dietética que faça ciência, que faça pesquisa e vá para além da gente ter um trabalho técnico, né? Importante, essencial, mas que precisa ser, inclusive, um estímulo para nutricionistas que trabalham nessa área, elas saírem dessa parte muito mecânica e muito técnica e entenderem, se aventurarem um pouco mais pela ciência. Então, muito obrigada, eu acho que eu já falei demais aqui, a gente fica aberta para a gente discutir agora. Ótimo, que ótima palestra. Fala aí da Raquel, deixa eu tentar iniciar meu compartilhamento aqui, acho que consegui. Que delícia, muitos elogios aqui para você também, Raquel, aqui no chat. A Verusca, a Aline fala do livro que você comentou, Comida e Cozinha, Harold McGee. A Verusca também agradece pela aula maravilhosa, sair da caixinha, mergulhar na cozinha, ela agradece. Semiramis também agradece, Raquel também agradece a apresentação, a Angélica também. Aí a gente fica, depois eu leio esses daqui, mas a gente fica agora aberto um momento de perguntas, comentários.
alguns questionamentos, né? Eu também já tinha um que já tenho alguns também, mas se vocês quiserem, podem abrir o microfone, se vocês quiserem, tem uma mãozinha ali, vocês podem fazer a inscrição, ou escrever aqui no chat que a gente também lê aqui a questão para Raquel, tá bom? Mas agradeço muito, Raquel, pela sua disponibilidade, compartilhar um pouco da sua experiência. Eu acho que é interessante. Você fez gastronomia após nutrição, Raquel? Uma curiosidade. Ou você fez primeiro gastronomia? Não, eu fiz gastronomia tem mais ou menos 10 anos para mim. Eu não fiz gastronomia pensando na dietética, porque eu gosto do assunto, eu sempre gostei. Mas foi impressionante, Josi, como ela complementa a dietética. Ah, Né? posso Porque imaginar. é um olhar, é um outro olhar dentro dessa perspectiva de dietética. Então, a gastronomia me ajuda muito nas minhas aulas, mas assim, foi feito depois, foi feito por um interesse pessoal mesmo. Ah, entendi. Miriam, acho que faz. A Aline também fala aqui primeiro, perdão, para não deixar ninguém, né? É importantíssimo reconhecermos e valorizarmos nosso instrumento de trabalho. A Samantha também agradece pela aula e dividir, compartilhar, né? Dividir com a gente essa sua experiência. E a Semiramis faz um questionamento que eu também já estava aqui para estimular também, mas é com que você compartilhasse conosco um pouco da experiência do Lancet Countdown, né? Como professora de dietética, né? E a Lília também queria ouvir isso, essa sua experiência. E a Cristiane só fala que a ciência gastronômica é um casamento perfeito. Acho que sim. É isso. Depois a gente vão se animando, escrevendo aqui perguntas, depois a gente compartilha mais. Pode falar, Raquel, perdão. Bom, eu vou colocar aqui no chat uma. Não vou, acho que. Não sei se foi. Vejoso. Depois você tenta abrir para ver se abre o artigo. Um pouco dessa experiência do Lancet Countdown, né? Só para as pessoas entenderem como que eu cheguei até esse processo de estar num grupo que trata de mudanças climáticas, em vários grupos que tratam de mudanças climáticas. Há alguns anos atrás, junto com o Semiramis, inclusive, nós nos envolvemos num projeto chamado Biodiversidade para Alimentação e Nutrição, que seria a conservação da biodiversidade pelo uso a partir de espécies nativas do Brasil, considerando que o Brasil é um dos países de maior biodiversidade do planeta. Eu acho, inclusive, que algum tempo atrás eu já falei aqui, não sei se foi nesse SIG ou se foi no SIG da biodiversidade, mas a gente já apresentou esse trabalho, já contou um pouco sobre isso. Então, nesse processo de trabalhar com todas as questões de uso de alimentos da biodiversidade em busca de ampliar a diversidade alimentar da população, porque quando a gente pensa em segurança alimentar e nutricional, o que a gente quer é o quê? Que as pessoas comam. Vamos simplificar assim, né? Que elas tenham acesso ao alimento e um alimento de qualidade. Então, a gente tem de buscar estratégias. Estratégias que vão desde o extrativismo até o alimento processado, no meu ponto de vista, né? Então, quais são as estratégias? A primeira estratégia é que as pessoas saibam o que elas comem, e aí isso é um processo que nós, nutricionistas, também temos muito a trabalhar ainda, que é como ensinar as pessoas a ler um rótulo de alimentos, como ensinar as pessoas a chegarem numa feira livre e falar assim, o que eu vou comprar essa semana e quanto eu vou comprar essa semana e como eu vou fazer essa comida, uma comida que eu nunca comi e ela fica boa. Né? E aí isso cabe a todos os nutricionistas em qualquer área de atuação. Né? Por isso que eu faço essa provocação da gente entender o alimento. Então, quando a gente começou a estudar a biodiversidade para o uso, nesse processo a gente fez um lindo material totalmente vinculado à dietética, que é o livro Biodiversidade Brasileira, Sabores e Aromas, que é um livro de receitas, de alimentos da biodiversidade. E com isso eu fui apresentar isso no Congresso Internacional, lá eu conheci o pessoal da saúde planetária, e como que a experiência do Lancet Countdown transita nisso tudo. Então, eu comecei a me envolver nesses grupos. O Lancet tem uma série de grupos de revistas, né? Se todo mundo for lá olhar e tudo, de iniciativas diferentes. E ela tem esse Lancet Countdown, que é um grupo de pesquisadores do mundo inteiro, que
buscam indicadores, são indicadores de qualidade, no fim da história, assim, a gente quer indicadores que sejam indicadores me tragam qualidade de vida, né? Então, como que processos climáticos podem interferir na saúde das pessoas, na saúde do planeta. Dentro de todo esse processo, a gente precisa entender, e aí por isso que no final da minha fala eu falei um pouco sobre produção de alimentos, como que todo esse contexto climático que a gente vive, de secas, enchentes, furacões, perdas de ecossistemas, perda de água, perda de polinizadores, interferem na produção de alimentos. E nesse documento, falando do ponto de vista nutricional, a gente fala muito de co-benefícios, né? Então, quais são os co-benefícios clima-saúde? Como que a gente trabalha toda essa questão de tentar buscar um balanço global de uso da terra, de desmatamento, porque tem coisas que não voltam, né, gente? Tem coisas que a gente não consegue trazer ao original. Já foi. Então, como que nós vamos nos adaptar e como que nós vamos mitigar todos esses efeitos que a gente tem ocasionado no planeta Terra? Então, essa iniciativa do Lancet, ela faz basicamente isso. Ela tem grupos de especialistas que trabalham em 5 diferentes áreas, digamos assim, que são os aspectos econômicos, são os aspectos, deixa eu ver se eu acho aqui todos eles, de repente eu até posso compartilhar a tela com vocês. Deixa eu só, tô abrindo aqui. Que vão trabalhar, então são 5 grupos de trabalho, vou ver se eu consigo compartilhar. Não está disponível para compartilhar a tela, mas eu falo, não tem problema. Então, são 5 grandes grupos de trabalho que vão trabalhar os efeitos das mudanças climáticas na saúde. E aí, um deles trabalha como que a gente poderia, então, conhecer, né, quais são os efeitos que isso pode trazer na saúde das pessoas, no aparecimento de doenças, na perda de acesso a alimentos, no aumento da incidência, por exemplo, de mosquitos da dengue, aonde que eles ocorrem. Por exemplo, esse último relatório, ele coloca claramente que hoje a gente tem incidência de mosquitos da dengue onde nunca se existiu, né, por questões de temperatura ou de altitude. Então, as mudanças climáticas trazem isso. Um outro aspecto que a gente trabalha são os benefícios da mitigação, né? Então, como que poderiam ser avaliados os benefícios dessa mitigação, a adaptação do sistema de saúde a essas mudanças climáticas e, numa esfera um pouco ampliada, como que se dá isso no aspecto econômico e no contexto político, e como a gente pode comunicar isso. Então, o que a gente trabalha a gente trabalhou no último documento, porque sempre existe um documento global, existe um documento regional e existem alguns documentos locais. Então, no caso do Brasil, eu, professora Tatiana, do Rio Grande do Sul, muitos de vocês aqui conhecem, professora Aline, da USP, o professor Nelson Gouveia, também da Faculdade de Medicina da USP, somos parte dessa equipe da América Latina. Então, no caso do global, foram escolhidos 43 indicadores, onde se fala como isso impacta na saúde, como as mudanças climáticas vão interferir e quais seriam possíveis soluções, né, recomendações que a gente traria para que esse quadro pudesse ser modificado ou ser melhorado. Tá? De onde vêm esses dados? De diferentes bases de dados. São contratados especialistas, esses pesquisadores do Global, vão identificar em diferentes bases de dados, uma equipe muito grande de pesquisadores que vão discutir isso e alguns pesquisadores em específico trabalham esses dados em planilhas, em resultados, que vão trazer essas informações. E aí, é
óbvio que o que é global não é exatamente o interesse regional. Então, por isso, já há 2 anos, a gente teve o primeiro relatório de 2022, esse ano a gente já lançou o relatório de 2023, a gente seleciona dados ou indicadores que são de interesse para a região e que tenham base de dados suficiente para ser representativa da região. Então, não adianta eu ter um indicador que é super interessante, a gente já vem trabalhando há algum tempo, por exemplo, em saúde mental e mudança do clima. A gente não tem publicação suficiente na região para falar de como que é esse impacto aqui na região da América do Sul e da América Latina. Até o ano passado a gente fez um relatório da América do Sul, esse ano da América Latina, né? Nós ampliamos aí alguns países. Então, como que faz para a gente ter... a gente seleciona esses que tenham um número suficiente, então na parte de alimentos a gente tem, por exemplo, consumo de alimentos e impacto ou que tragam alguma possibilidade de correlação com perda de qualidade de vida, perda de saúde, aparecimento de doenças crônicas não transmissíveis, e aí a gente recomenda como é possível fazer, a gente indica algumas possíveis soluções ou ações que poderiam ser feitas em relação a isso. Então, a gente tem esse indicador de dieta e co-benefícios, que traz muito claramente essa questão dos sistemas alimentares, da forma produtiva de alimentos, né? A gente precisa produzir alimentos, mas a gente precisa mudar os padrões da alimentação. Então, a população brasileira, especialmente, ou a população mundial, de um modo geral, ainda tem um consumo relativamente elevado de produtos de origem animal, um consumo de baixa qualidade de produtos de origem vegetal, e que a gente precisa trabalhar esses dados, porque já é comprovado um aumento do número de mortes baseado no tipo de dieta que a gente tem. Então, o que se recomenda é uma dieta que tenha o maior número possível de vegetais, que tenha grãos, de preferência integrais, e que alimentos que são fonte de proteína tenham uma mistura de origem vegetal e animal e uma redução de consumo, né? Mas a gente tenta entender isso do aspecto do ponto de vista produtivo. Então, como que a produção de alimentos, que é necessária, impacta em toda a estrutura climática do planeta. E aí, propor, a partir disso, equilíbrios e novas formas de produção de alimentos para que a gente tenha, assim, uma garantia de segurança alimentar pela oferta dos alimentos em número e em qualidade, né? Então, o relatório do Lancet trabalha isso, e no Brasil a gente já tem, desde 2018, eu faço parte da equipe, acho que de 2019 a 2020, a produção de um repórter, de um policy brief nacional brasileiro. Aí é uma equipe de 4 pesquisadores, basicamente, né, que somos eu, a professora Tatiana do Rio Grande do Sul, o professor Henrique Falseto e o professor Ayrton Stein. Todos os 3 são do Sul. E a gente escolhe aí de 3 a 4 indicadores, às vezes 2, esse ano a gente teve de trabalhar, nós trabalhamos um pouco mais alguns indicadores, em que a gente vê o quanto esses indicadores são importantes para o Brasil e faz recomendações para gestores, formadores de políticas públicas, para que a gente traga modificações nos nossos sistemas de alguma forma. Então, no repórter desse ano, por exemplo, a gente fala da importância do guia alimentar para a população brasileira. Mas ele é um guia alimentar que tem 10 anos e ele não foi devidamente implementado ainda, né? E tem algumas fragilidades que precisam ser discutidas. Então, quem seriam bons difusores e divulgadores desse guia alimentar? A gente, inclusive, sugere os próprios agentes comunitários de saúde, que têm uma permeabilidade entre as pessoas gigantesca. E eles sim têm capacidade de chegar lá, discutir com uma família a importância do consumo de alimentos in natura, a importância da dietética em todo esse processo. A gente sabe que nem todo mundo consegue cozinhar todos os dias nas suas casas. A gente depende de alguns outros sistemas para que eu faça a manutenção da dietética na minha casa. Mas qual é a escolha que eu vou fazer?
Como eu vou fazer uma escolha? Como eu vou chegar no mercado? Como eu vou ler um rótulo? O que eu vou comprar ou não vou comprar? Eu vou comprar aquela tapioca que tem escrito no rótulo assim, não contém glúten ou aquela outra? A gente sabe que não tem glúten nenhuma das duas. Mas como que eu vou explicar isso? E aí a gente até faz uma recomendação nesse policy brief, nesse sentido de trabalhar esse aspecto da, por exemplo, uma melhor e mais efetiva implementação de um guia que é tão rico e que precisa ser entendido por todo mundo de forma muito clara, de forma muito pertinente, para que todas as pessoas que não sejam nutricionistas entendam o que é um rótulo de alimentos. Porque nem nutricionistas às vezes entendem. Para que todas as pessoas façam, quem é professor de dietética aqui, faz essa enquete um dia na aula. Quem já leu o guia, quem entende o guia, quem lê rótulo e quem entende o rótulo. E o que você modificaria em relação àquele rótulo? Eu faço esse exercício na minha aula de marketing. O que você modificaria nesse alimento? E a gente não discute isso na faculdade de nutrição, né? Eu já estou terminando aqui. A gente não discute isso na faculdade de nutrição. Como eu, nutricionista, vou parar de simplesmente criticar? Eu posso criticar, mas vou lá fazer a diferença. Vou fazer a diferença na composição de uma cesta básica, vou fazer a diferença criando instrumentos que mostrem que a cesta básica não é tão acessível assim a grande parte da população, essa relação custo, né, compra e acesso das pessoas. Como eu, nutricionista, vou chegar e vou falar para a pessoa que ela tem uma árvore na porta da casa dela, que pode ser um importante ingrediente do consumo diário dela, que ela nem sabe que ela existe. Então, como eu, nutricionista, vou interferir em todos os processos do sistema alimentar e do sistema produtivo, inclusive na indústria. Porque tem uma série de coisas que, do ponto de vista de tecnologia de alimentos, podem ser feitos com valor nutricional melhor e agregado, mas que nenhum nutricionista está disposto a lá comprar essa briga. É mais fácil criticar. Então, assim, e nós temos de fazer alguma coisa, a nossa obrigação, está escrito lá na Resolução 600. O nutricionista tem de atuar nessa área. Mas a gente nem fala com isso no estudante, na sala de aula. Então, é importante que os cursos de nutrição comecem a pensar um pouco sobre isso. E que a tecnologia não seja simplesmente uma disciplina dada pela engenharia de alimentos. Mas vamos discutir a tecnologia, o quanto ela interfere em todas essas características tecnológicas que o alimento tem e que a gente pode criar alimentos que não precisam durar uma eternidade, mas que ele seja acessível, que ele seja nutritivo, que ele agregue outros nutrientes, que ele agregue outros componentes e que a gente consiga encontrar um ponto de equilíbrio aí. Da mesma forma, sistemas produtivos agrícolas. Como que o nutricionista interfere junto com o agrônomo, o biólogo, o cientista, o engenheiro florestal, na lógica de sistemas produtivos de alimentos, né? Que não sejam só os commodities, por exemplo. Não é simplesmente falar assim, todo mundo tem de comer açaí, aí vão parar de produzir soja e plantar açaí. Eu crio um outro commodity. Eu crio o commodity açaí, que mata a biodiversidade, que mata outras espécies, que limita todos os aspectos de vida no planeta, que degrada a terra. E aí eu entrei no mesmo problema, né? É lógico que isso é um processo longo, contínuo, mas alguém tem de começar. Então, eu acho que é importante a gente começar a discutir sobre isso em espaços como esse e tentar achar soluções que sejam possíveis de fazer. É óbvio que esse meu sonho, né, que eu sempre brinco de tirar o nutricionista da caixinha, às vezes eu falo assim, nossa, Raquel, você fica falando uma coisa que talvez seja totalmente utópica, mas eu ainda acredito que a gente vai conseguir fazer esse processo tomar um novo rumo. Por quê? Porque o planeta depende de comer. E quem cuida da comida, do ponto de vista profissional, somos nós, nutricionistas. Então, gente, ó, vamos pensar um pouquinho fora, sair da zona de conforto e trabalhar um pouco sobre isso. Exatamente. Eu acho que você sinaliza uma coisa importante, que eu acho que é a segunda edição do guia, né, em 2014, trazendo de novo, né, o resgate, a nossa alimentação, a nossa cultura, que é uma coisa que a gente estava perdendo, né, Raquel? Eu acho que, só que ao mesmo tempo, a gente está falando de 10 anos, né, mas a gente esperaria muito mais avanços até com esses 10 anos, e a gente ainda está caminhando.
Eu acho que ainda a gente precisa também, aí uma discussão que você trouxe dos profissionais, mas sim, uma reforma, muitas vezes, de matriz curricular de muitos cursos ainda, né? Sim. Tem cursos aqui que estão... A gente passou por uma reforma recente, né, a Unifesp, mas ainda tem muitos cursos que estão com uma reforma bem atrasada, né, dos seus currículos, né? E discutindo coisas que já estão ultrapassadas, né? E fica difícil, né? Quando você vê nutricionista trazendo a imagem, por exemplo, da pirâmide alimentar em apresentações, para nós isso choca, né? Então a gente vê que está assim, ainda há algumas falhas nesse processo. Só para sinalizar que não esquecer, tanto esse documento que a Raquel falou, né, do artigo no Lancet Countdown, a gente está aqui no chat. A Semiramis também trouxe o link do livro, né, esse livro da sociobiodiversidade, né, bem bacana para quem ainda não conhece. E a Semiramis faz aqui um comentário, não sei se todos estão conseguindo acessar o chat, então, na dúvida, eu leio, tá? Então, ela fala da grande contribuição à proposição de diretrizes, né, para o desenho de políticas públicas que contribuam aí para a mitigação desses efeitos da crise climática e ainda orientem o apoio a sistemas alimentares resilientes. Hoje em dia, a gente falar de alimentação e não falar de sistema alimentar é difícil, né? Não dá para a gente falar da alimentação sem pensar no impacto do que a gente está consumindo, né? Da produção desse alimento no que a gente está consumindo. A Verusca fala mudando seu papel no planejamento de cardápio, né, de prescrição de alimentos, dentro de casa, na família, do serviço de alimentação, pequenos passos, grandes possibilidades, né? Outro dia eu achei, vou fazer um paralelo, né? Mas é isso, a gente colocar na prática aquilo que a gente vem aprendendo. Então, muitas vezes, a gente chega nesses locais de alimentação e não implementa o que a gente aprendeu. Né? Outro dia a gente falou do desafio dos alunos, né? Eles estão planejando um coffee break para o evento do Dia do Nutricionista. E aí eles fizeram uma proposição, a gente falou, mas pensa bem, aquilo que vocês viram em Nutrição e Preparação, aí reformularam o cardápio. É exatamente isso. A gente tem que pensar, já colocar na prática, né? É possível, tem que ser possível. A gente não pode pregar uma coisa que não seja possível, né? Pregar, mal dizer, né? Falar sobre uma coisa que não seja possível, né? Com certeza. Aqui no campo da formação, disciplina ser oferecida. Tem, né? A gente também está... Aí, vamos iniciar, a Raquel está aqui com a gente também, Semiramis, né? A gente está iniciando uma disciplina que é interinstitucional, né? Dentro do NCT Combate à Fome, a gente vai falar de sistema alimentar, sindemia global e segurança alimentar e nutricional, né? Então, acho que elas já se encerraram, essas inscrições, mas a gente tem aí como meta ministrar ela novamente em um período aí, provavelmente anual, né? E é inédito, né, Semiramis? Eu acho que é isso. E inclusive, já teve gente me perguntando que se inscreveu e tal, e não, a gente lançou esse resultado dos inscritos em algum lugar? Ainda não, né? E eu não sei, porque como eles são todos cadastrados no sistema da a USP, gente não tem acesso. A gente não tem acesso, mas a gente pode questionar, né, Cláudia, a Dirce, mas acredito que eles devem receber, sim, um comunicado, né? Mas fiquem atentos aí, gente, as nossas as redes aí sociais, aí, as nossas páginas que a gente sempre divulga. Também acho. Mais alguma pergunta, gente? Algum questionamento? Eu acho que na verdade, a gente ainda tem um pouquinho, já vamos para o encerramento, mas eu acho que uma coisa interessante também, Raquel, acho que um pouco do que você vem fazendo com a Tatiane ali do Sul, né? Essa aproximação também, não só da sociobiodiversidade, mas com os povos originários, né? Eu acho que você vem fazendo um trabalho bem bacana, e eu acho que eu te faria essa pergunta, né? O que é essa aproximação com essa culinária, com essa cultura, né, alimentar, o que isso está trazendo para você até mesmo de aprimoramento para a dietética, para a técnica dietética, o que isso traz para você, assim? Aproveitar para você contar um pouquinho, porque é um trabalho bem bacana também que vocês estão Na verdade, nesse mesmo período do outro livro, do BFN, a gente lançou um livro junto com comunidades tradicionais quilombolas, que chama Cozinha e Resistência, sobre os saberes tradicionais quilombolas, onde lideranças quilombolas aqui da região
trouxeram receitas, né, e saberes que eles tinham associados à sua história, às suas memórias, para construir esse livro. E aí a gente está criando agora a segunda versão desse livro. Do ponto de vista dietético, assim, a gente entende muita coisa de onde veio, né? Por que veio. E o mais importante, eu acho, que do trabalho com comunidades tradicionais é o aprendizado da escuta. Porque, assim, a gente só tem acesso a essas comunidades, a gente só tem um bom relacionamento com eles a partir do momento que, primeiro que a gente não faz parte da cultura, a gente não é parte do núcleo, nós somos pessoas brancas inseridas em um outro contexto que tem toda uma história, né? No meu caso aqui. E aí é muito importante você escutar e aprender o que eles têm para trazer, entender as suas demandas. E a partir do momento em que você entende sobre isso, pelo menos eu sempre tive experiências muito boas e muito satisfatórias. Por quê? Porque você vai entender a partir da sua cultura, das suas festas, de onde vieram mitos, de onde vieram razões para formas de cocção de determinados alimentos, de onde surgiram preparações que são cotidianas no Brasil hoje. A gente sempre gosta de contar. Existe uma chefe de São Paulo, a Aline Guedes, que quando ela veio aqui num evento em Goiânia para fazer uma oficina culinária com as comunidades quilombolas, a gente fez essa preparação que se chama mentira. Eu não sei se muitos de vocês conhecem, mas a história da mentira foi contada, né, por uma liderança quilombola de Piracanjuba, onde ela traz bem isso, assim, de forma bem simplificada e resumida. O que é a mentira? A mentira é uma massinha de ovo, água e polvilho que é frita e se faz uma espécie de um biscoitinho de polvilho frito. Ela é muito fininha, muito chatinha, e vários de vocês, provavelmente na infância, em algum momento, comeram um biscoitinho que sua avó fazia, que ele era em forma de letra, ou ele era em forma de número, e é um biscoito de polvilho e ovo. Então, se faz uma massinha bem líquida de polvilho e ovo, que é consumida. E de onde veio essa preparação? Veio das senzalas. Por que ela veio das senzalas? Por falta de comida e por falta de acessos, muitas das escravas vinham das cozinhas sem lavar as mãos, cheias de restos de massa, porque elas preparavam as massas no final do dia. Então, elas vinham com as mãos cheias de massa e chegavam em casa, lavavam, jogavam um farelo ali, colocavam um mínimo de água e fritavam esses bolinhos para suas crianças. E por que chamava mentira, né? Tem algumas versões, mas era porque as senhoras descobriram e queriam saber de onde vinham isso, porque os filhos das senhoras chegaram a ver nas senzalas ou chegaram a consumir e falaram que tinha comido uma coisa deliciosa. Da onde veio? Não, isso é mentira, não tem nada disso, porque senão isso causaria uma penalização ou algum problema para aquela escrava. Então surge aí esse biscoito que a gente come até hoje, um monte de gente come, um monte de vó faz, um monte de família tem, né? E que são histórias e memórias, que é o que eu falo da dietética, que falo da gente não pensar só do ponto de vista, às vezes, uma comida muito pura e muito natural, e nem só um amaranhado de nutrientes, que trazem memórias e trazem toda a questão da saúde mental, toda a questão do bem-estar, toda a questão associada do que é comer, sim, uma fritura, aquela bem frita, e que se você comer eventualmente num processo, numa situação, não vai fazer mal. Então, essa experiência com quilombolas, e que a gente está fazendo de novo esse contato e resgatando, agora numa perspectiva talvez um pouco mais nacional, eu tenho feito junto com a Tatiana dentro desse projeto de índice de combate à fome, é justamente isso. Por quê? Porque essa experiência, para além disso, ela trouxe uma visibilidade para essas lideranças e para essas mulheres. Ela gerou um material de comercialização deles, então a gente produziu junto com eles um livro, e todo esse, por isso ele não existe digital, tá, gente? Se quiser, tente comprar, existem pouquíssimos exemplares da primeira impressão, a gente está tentando uma segunda impressão via aqui o UFG. E as comunidades comercializaram isso. Então, isso cria um processo de reconhecimento, uma forma de ganho por aquela população que não tinha ganho nenhum. E isso é muito interessante da gente aprender com esses saberes tradicionais, e esse conhecimento pode sair de comunidades tradicionais, ir para comunidades de assentamentos, pode ir para comunidades ribeirinhas, outros grupos populacionais. O Rio Grande do Sul tem muitos grupos de mulheres que trabalham em cooperativas,
E aí isso é muito interessante da gente trabalhar nesse combate ou nessa superação de insegurança alimentar e nutricional, né? São ações que a nutrição precisa estar lá, participando, trazendo, discutindo, para poder trazer essa melhoria da qualidade alimentar da população. Ótimo, excelente. Obrigada muito. Tenho só que agradecer, Raquel, pela oportunidade. Eu acredito que agora a gente pode ir no encerramento. Agradeço o pessoal que esteve aqui com a gente, né? Agradeço por estarem. Algumas pessoas já precisaram sair por outros compromissos, mas agradeceram muito aí. Então, obrigada mesmo, Raquel. Acho que o SIG sempre vai estar de portas abertas, vai ser muito bom sempre ouvi-la, se tiver oportunidade. Eu sei que coincide as aulas, eu sei disso. Não, mas aí quando coincide em outros momentos, eu chamo a minha turma inteira e falo, gente, hoje a aula vai ser diferente. Também. Serão todos muito bem-vindos. Eu acho que é isso, né, gente? Obrigada por essa manhã, foi maravilhoso. Falar sobre culinária, falar sobre dietética, eu acho para quem, principalmente nós, né, que diariamente estamos dentro das universidades, na formação desses futuros profissionais, acho que a gente não tem como agradecer por essa manhã, viu? Obrigada mesmo. Que tem mais alguma coisa? Alguém abriu a câmera, acho que foi sem querer, mas se precisar falar alguma coisa, fique à vontade. A Semira disse que você vai ter que mudar o horário da sua aula. Vamos combinar. A Mariana agradece também por todas essas reflexões, né, sobre os sistemas alimentares. Eu acho que é isso, então, gente. Obrigada mesmo. Não sei, Raquel, quer fazer alguma fala? Eu quero agradecer vocês pela manutenção desse espaço, que é uma coisa que, assim, se fala um SIG dietética, né? Como eu falei, a dietética, coitada, ela sofre um preconceito dentro da nutrição gigantesco. E nós, da dietética, nós que trabalhamos nessa área, temos esse papel de mostrar que ela está em todos os elementos, em todos os pontos da nutrição, e que é legal, é bom fazer isso. Né? É bom entender sobre dietética, é bom entender sobre o alimento, porque se a gente entende, a gente consegue ampliar o número de ingredientes, a gente consegue ampliar as formas de preparo, e, quiçá, a gente consegue tirar essa palavra do nosso vocabulário de segurança alimentar e nutricional. Né? Ela está na nossa boca o tempo inteiro, e isso é péssimo. Enquanto nutricionista, a gente devia estar falando que todos estão seguros do ponto de vista alimentar e nutricional. Né? Então, vamos lá, gente, sai aí da zona de conforto, sai da caixinha, vejam aonde o nutricionista pode estar. O nutricionista pode estar em todos os lugares que ele quiser. É só a gente fazer esse movimento e ir em frente e sair só das redes sociais, porque, na verdade, hoje tem muito mais gente que não é nutricionista falando de nutrição do que nós mesmos. Exatamente. Então, vamos fazer esse trabalho, e eu parabenizo toda essa equipe que mantém esse espaço aqui. Toda vez que eu venho daqui, eu saio daqui super feliz. Assistindo ou falando, eu sempre saio muito feliz. Vamos trabalhar para que a gente possa continuar esse processo. É isso mesmo, Raquel. Gente, é isso então, né? Obrigado aí a todos. Obrigada, gente. O evento, o webinário, ele fica gravado, depois é possível assistir também, para quem às vezes quer encaminhar para algum colega, né? Então é possível. Depois vocês acessem lá o link, vocês, com um tempinho, a gente tem essa gravação disponibilizada, tá bom? E a última coisa, façam coisas publicáveis. Publiquem em dietética. É importante a gente criar esse movimento. A gente tem agora um exemplar saindo na Demetra sobre dietética, né? Tá logo aí, né? Um suplemento especial bem bacana aí, só com trabalhos voltados aí à dietética. Vamos devagarzinho ocupando e gerando evidência nessa área. A Cláudia perguntou se já tem data próximo, já tem. Mas a gente sempre comunica. Você recebeu, Cláudia? Espero que você tenha recebido o e-mail. Eu não sei por onde você acessou essa informação, mas a gente sempre sai divulgando. Uns 15 dias com antecedência, mas normalmente ocorre uma vez a cada 2 meses, né? Então, o próximo já está lá. A Semiramis já colocou aqui para você. E nutrição vegetariana no contexto brasileiro, a construção do guia Meu Prato Vegetariano. Tá bom?
já está aqui para você, mas a gente... Olha lá, a Samantha também já colocou o canal, onde a gente tem a disponibilização da gravação dos webinários. E eu acho que é isso, então, gente. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Obrigada, gente. Boa Bom semana dia aí para você. vocês. Boa Até a semana. próxima. Até.